definição de infiltração e fatores que condicionam o processo. Então, vamos falar agora para vocês sobre a definição do que é infiltração e quais são os principais fatores que afetam o processo de infiltração. Então, o primeiro ponto importante é dizer que infiltração é o processo hidrológico que trata da penetração da água do solo, como eu disse anteriormente para vocês. E nós vamos ter duas variáveis relevantes nesse processo. A primeira delas é exatamente o que nós denominamos de taxa de filtração e normalmente a gente representamos essa taxa de filtração por um F minúsculo. A taxa de filtração é da ideia de uma velocidade com que a água, que ela vai ser expressa normalmente em milímetros por hora, seria a velocidade que essa água vai penetrando aqui a camada superior aqui do solo. A gente pode imaginar também essa taxa de filtração como sendo o volume por unidade de área e por unidade de tempo que penetra numa determinada área, ou seja, qual é o volume de água que penetrou numa dada área, tá certo? Em 1 hora, em 2 horas, etc. Então, o conceito de taxa de filtração então seria a velocidade de filtração ou a lâmina, que a gente pode imaginar a lâmina infiltrada por unidade de tempo. Lâmina infiltrada por unidade de tempo, nós denominamos esse conceito de taxa de filtração. O segundo conceito é exatamente o que a gente vai chamar de filtração acumulada. O que é infiltração acumulada? É o total de água que infiltrou, tá certo? Num intervalo de tempo maior. Então esse total de água que infiltrou já não é mais a taxa, ele vai ser a integral, né, de F dt, ou seja, vai ser o volume total que infiltrou num determinado momento, vai ser dado aí pela integral da taxa de infiltração com o tempo. Então essas são duas equações importantes que nós temos para quantificar o processo de infiltração, o total de infiltração e a taxa de infiltração. Fzinho, taxa de infiltração, Fzão, infiltração acumulada. Mas quais são os fatores que afetam essa taxa de infiltração? São vários. A gente vai ter diferentes fatores que vão afetar essa taxa de infiltração. Mas antes disso, eu tenho que definir para vocês o conceito de capacidade de infiltração. O que é a capacidade de infiltração? Capacidade de infiltração é a quantidade máxima de água que pode infiltrar num determinado momento. Eu estou dizendo isso por quê? Porque aquela taxa de infiltração e essa capacidade de filtração ela se modifica no tempo. Então a capacidade de filtração num determinado momento pode ser diferente de outro. Em função de que quando o solo está seco, a capacidade de filtração é muito maior do que quando o solo está saturado. Solo saturado, capacidade de filtração menor do que solo seco. Então, quando começa a chover, você imagina que o solo está seco. Começa a infiltrar, esse processo de infiltração começa a umedecer o solo e com isso vai se diminuindo a taxa de filtração máxima, ou seja, taxa de filtração máxima é a capacidade de infiltração, vai se diminuindo essa capacidade de infiltração com o tempo. Então a capacidade de infiltração mede quanto seria a máxima taxa de infiltração num determinado momento. Nem sempre infiltra a capacidade de infiltração. Suponha, por exemplo, que eu tenho uma intensidade de chuva menor do que a capacidade de infiltração, só vai infiltrar a intensidade de chuva. Se a intensidade de chuva for maior do que a capacidade de infiltração, aí nesse caso a gente vai ter aí a infiltração vai ser a capacidade de infiltração e o excedente, ou seja, a intensidade da chuva que ficou acima, ou seja, I menos a capacidade de infiltração, vai ser exatamente o que vai gerar o escoamento superficial direto. Então a capacidade de filtração é o máximo, pode infiltrar menos do que a capacidade de filtração, em função aí, de se tiver uma intensidade de chuva menor do que a capacidade de filtração e se for a intensidade de chuva maior ou igual à capacidade de filtração, infiltrará a capacidade de infiltração. Então, definido isso, agora eu posso falar nos fatores que afetam a capacidade de filtração e, consequentemente, essa seria a taxa máxima de infiltração por unidade de tempo. Então, o primeiro fator que vai afetar é o tipo de solo. Se você está com solo argiloso, a capacidade de infiltração é menor do que um solo arenoso, que é menor do que um solo que tenha mais material com granulometria maior, tá certo? Então, você vai ter, então, o primeiro fator vai ser o tipo de solo. O segundo fator é a umidade do solo, como eu já sinalizei aí para vocês. Se o solo já está inicialmente úmido, a capacidade de filtração dele é menor do que se ele estiver inicialmente seco. Solo úmido menor do que solo seco. Então, em função disso, a gente vai ter aí diferentes capacidades de filtração. Então, em função do tipo de solo, em função da umidade, tá certo? Em função também da vegetação. Você pode imaginar a vegetação afetando essa capacidade de filtração máxima. Suponha, por exemplo, que eu tenho aqui um solo e aqui eu tenho uma planta.
Então essa planta, ela começa, as suas raízes da planta começam a penetrar no solo. Na hora que a raiz penetra no solo, ela tensiona o solo. Ela começa a abrir poros dentro do solo. Além disso aqui, ela cria um caminho preferencial. Então, choveu aqui nessa região, uma parte dessa água começa a percolar, através, inclusive, aqui utilizando como caminho preferencial o próprio caule da planta e depois a raiz da planta. Além disso aqui, a planta ela tensionou o solo. Ao tensionar o solo, gerou mais porosidade. Com isso, locais onde a gente tem vegetação, a possibilidade, a capacidade de infiltração é maior do que regiões que a gente vai ter o solo nu. Então esse é outra variável importante. Uma quarta variável relevante é a compactação do solo. Você imagina que você tem o mesmo solo, mais arenoso, por exemplo. Se você pisoteou, utilizando aqui algumas manadas de animais, de bovina, etc., se você pisoteia esse solo ele vai compactar. Na hora que ele compactou, houve aqui um fechamento dos poros, redução dos poros do solo, tá certo? Com essa redução desses poros, e às vezes alguns dos canalitos que ligam um vazio ao outro também colapsaram. Então, em função desse processo de compactação, a gente também tem uma redução na possibilidade de infiltração. E a altura da retenção da superfície e espessura da camada saturada. Então, quanto mais profundo for aquela camada saturada que eu falei para vocês, da umidade, também vai afetar. Então, esses são os fatores mais importantes que nós temos com relação à mudança na capacidade de infiltração do solo, tá certo? Em seguida, nós vamos detalhar um pouco mais para vocês sobre a forma como a gente mede a infiltração. Vamos falar para vocês no próximo tópico sobre o infiltrômetro.